Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão aqui no canal A Geração da Última Hora. Hoje nós vamos fazer um vídeo de uma reação sobre eu vi um comentário de uma pessoa que viu meu vídeo. Não sei se ele é inscrito meu. Se ele vê esse vídeo ele pode dizer se ele é ou não. Ele comentou sobre o vídeo que eu falei do Umbrella Vírus, a arma Illuminati abala o mundo. Ele comentou o seguinte: me lembrei da febre do dólar do jogo The Division. Então eu vi esse comentário dele, decidi dar uma pesquisada e comentei aqui que faria um vídeo falando sobre o que ele tinha comentado aqui sobre esse jogo. Eu ia dar uma pesquisada para saber melhor sobre o que era esse jogo e que mensagem que ele passava para o público que jogava. Então eu dei uma olhada e vou comentar agora, fazer aqui um react com alguns comentários falando sobre partes do vídeo do jogo que é interessante. Então vamos lá. Bom, nós já vemos aqui logo de cara, um cara com uma roupa especial. Nós podemos ver que o cara fez um experimento com alguma coisa ali e jogou numa nota, papel moeda. Vamos continuar vendo e ver o que vai acontecer. E saiba que nesta Black Friday você pode dormir aí. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. Estão falando que isso é o super com expectativas. Mas bom, nós podemos ver outra cena aqui. Nós podemos ver a população em massa indo aqui no jogo, no caso uma cena de Black Friday. Mas nós sabemos que o que aconteceu na vida real foi, no caso, o fim de ano lá o Ano Novo Chinês, que no caso foi comemorado e é o maior feriado do mundo. E nós vimos que esse foi o período da origem desse vírus, Umbrella Vírus, que tomou conta do mundo inteiro, né? Praticamente agora que já foi declarado, né? Então vamos continuar. 9.000 lojas em liquidação na região metropolitana. Lucro de vendas a partir As melhores ofertas do planeta aqui em Nova York. A partir das 4 horas, porque você sabe que quer chegar primeiro. Nas lojas. A temporada da gripe começou cedo. Parece ser uma variante inédita da gripe. Bom, nós podemos ver aqui que logo depois desse evento festivo, igual na vida real, aqui no jogo, depois do evento festivo parece uma variante de uma gripe, ou uma nova gripe, uma coisa assim parecida, né? Nós podemos ver que esse Umbrella Vírus ele é muito parecido com uma gripe, né? O grau de letalidade dele é um pouco maior, mas é muito parecido. É o que dizem. Vamos continuar. A partir das... Pegando especialistas E esse outro fato que complica. Estava pensando em ficar em casa. Notícias de última hora dá destaque a relatos não confirmados de Um surto de varíola é uma situação altamente treinada para... Não tem trens, as pontes estão fechadas, é uma zona de guerra lá fora. Perigo bem Mais real. mortes reais dizem que o Não repórter... tem vacina suficiente Deixe para de todos. interromper. Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira Agora isolada. chamado Veneno Verde. Já podemos ver aqui que aqui começa a ver caos. Nós podemos ver aqui que tem, no caso, as partes de cidades isoladas. E nós podemos ver que é exatamente isso que está acontecendo ao redor do mundo. A situação de caos, igual está relatando aqui no jogo, pelo menos ainda não teve. Não sei se vai ter. Nós podemos ver homens vestidos com roupas especiais para não se contaminar. É muito interessante porque é exatamente o que nós vemos ao redor do mundo, principalmente imagens que a gente tem assim da China, que ficou muito marcado com isso. Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Central Park foi transformado num imenso cemitério. Relatos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios, o governo... Esperamos outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando Cadê os policiais? todas as unidades.
Incêndio em Houston. A maioria de nossos primeiros socorristas estão Não tem mortos. recursos disponíveis. Estamos tratando como animais. Não é o nosso trabalho, não fomos treinados. Bom, nós podemos ver então que a cena que acontece é que há um surto, no caso, e todo mundo ali perde o controle, tanto emocionalmente, porque viram uma zona cheia de vândalos. É o que retrata aqui no jogo, e nós podemos ver que eles procuram pessoas, policiais, e está realmente um caos e ninguém se apresenta. E as pessoas estão sendo tratadas como animais. E nós podemos ver que é exatamente o que aconteceu em alguns pontos, até na própria China, há relatos que isso aconteceu. Então agora nós vamos continuar com o vídeo. Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Eles terminam falando que tem um grupo seleto no meio da população que é chamado de, no caso, a divisão, The Division. Então nós podemos ver que é o nome do jogo, nós podemos ver que é um grupo separado para momentos críticos. E nós paramos para pensar em que grupo na vida real se parece e se assemelha com este. Então esse grupo, quem seria? Seria a FEMA, a Agência de Gestão de Emergências dos Estados Unidos. Essa agência, no caso desse Departamento de Segurança, ele tem em certas situações mais poder que o presidente e, no caso, o parlamento, tanto a Câmara dos Deputados como a do Senado. No caso, podendo passar por cima das leis americanas, podendo desapropriar casas, podendo fazer o que ela bem entender, com o lema de ser o próprio bem para o povo. Então ela tem todo, vamos dizer assim, entre aspas, direito de fazer o que ela diz que tem que ser feito. Nesses casos ela manda muito mais que um presidente. Então nós podemos ver que esse grupo é simbolizado no jogo como a divisão, The Division, mas no caso na vida real seria a FEMA. E nós podemos ver que ela já desenvolveu algumas coisas preparando para um possível cenário de mortes. Então nós podemos dar uma olhada aqui nas imagens. Nós podemos ver aqui a imagem que são os caixões da FEMA. Nós podemos ver um homem abrindo ali um caixão, um homem dentro do caixão, o homem fecha de novo. E tem essa tomada aérea com vários caixões e tem, no caso, a imagem de um caminhão transportando esses caixões, porque esses caixões foram espalhados pelo mundo inteiro. Se vocês não sabem, mas isso já aconteceu. Eu já vi muitos vídeos, já vi notícias falando sobre isso. Então é o que está acontecendo ao redor do mundo. Porque nós podemos ver outra imagem com a fileira de caixões perfilado, né? É onde eles ficavam, no caso, armazenados. Até eles conseguiram um bom volume e estavam espalhando por aí. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo onde mostra esses caixões sendo levados e tem o símbolo da maçonaria. A maçonaria ela é um braço dos Illuminati. Os Illuminati são os que estão mais acima e usam essas pessoas para fazer as suas vontades. Elas manipulam essas pessoas têm alto grau, às vezes, de poder político, poder às vezes militar, e às vezes muitos deles se infiltram em denominações também para, no caso, deturpar o que a palavra de Deus diz. Então nós podemos ver que essa é uma sociedade secreta muito perigosa. Ela não é secreta de saber que não existe, mas o que acontece lá dentro é um segredo, porque nenhum deles pode contar o que realmente acontece lá dentro. Então vamos para esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora.
Então nós podemos ver aqui com essa imagem parada, mostrando aí no caminhão o símbolo da maçonaria. Nós podemos ver que eles não são boa coisa. Nós podemos ver que isso tudo é uma coisa já praticamente já para eles agendada. Eles tudo botam numa agenda, igual eu mostrei no documentário. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui no card da descrição o documentário que fala sobre essas coisas, o Mistério da Injustiça Já Opera, onde eu mostro que eles têm uma agenda, no caso, que é a Agenda 2030 da ONU, que eles manipulam a ONU, então tudo tem que se cumprir. E no caso todos eles estão juntos nesse tipo de propósito, e um deles é a redução populacional. E um vírus seria para eles um plano até que perfeito, porque eles não precisam sujar mais as mãos. Eles criam um vírus e jogam pelo ar, espalha por aí. Depois o vírus faz o serviço sujo deles. Então nós vamos ver aqui uma outra cutscene agora, onde a gente vai ver mais informações para tentar entender esse quebra-cabeça do que está acontecendo hoje, porque as principais mensagens que eles mandam para a população hoje em dia não está mais na grande mídia tradicional, está em meios de entretenimento da população, onde eles jogam essas notícias, porque o povo não vai dar muita conta, não vai ficar alerta, porque vai pensar que aquilo ali é fictício, é uma ficção. Então, por isso que eles têm até aquela frase que, no caso, a vida imita a arte, a vida imita a ficção. Só que nós sabemos que não é isso, é uma agenda que eles colocam ali na ficção para que depois aconteça na realidade. Vamos agora ver essa cutscene. As amostras do patógeno original do veneno verde, as que recuperamos do dinheiro usado como vetor primário de transmissão, permitem que a gente olhe mais de perto o genoma básico do vírus. O que encontrei não deixa dúvida de que o vírus foi produzido. Detectei material genético de meia dúzia de outros patógenos ligados à varíola para transformá-la numa máquina de matar mais eficiente. Bom, então nós podemos ver que esse vírus, esse patógeno aqui no jogo, ele foi misturado com mais outros 6, que é um número muito interessante, porque é um número, como a gente foi falar aqui no tema e se envolveu até com maçonaria. Então nós podemos ver que com base em pesquisas que nós podemos ver até aqui na internet, é só vocês pesquisarem que também vocês encontram, eles acreditam muito nessa coisa de numerologia, e para eles o número 6, 9, o 11 e o 13 são muito importantes. Nós podemos ver que no jogo colocaram até o número 6. O número 6 representa o número do homem, e eles se apegaram muito a esses números. E não é importante o que eu e você acreditamos nesse caso de numerologia. Para mim é bobagem, para vocês também deve ser bobagem essa coisa de numerologia, mas eles acreditam nisso. Então eles fazem tudo acontecer na ordem dessa numerologia, para que para ele, no caso, acho que se fortaleça com isso, uma coisa satanista, não sei como explicar, mas é mais ou menos isso daí. Podemos ver até que o 11 de setembro, quando aconteceu, foi no dia 11 do 9, nós podemos ver que fica nos Estados Unidos há uma inversão na data, porque o mês vem antes, não é igual o nosso calendário aqui que a gente escreve. Então ficaria 9, 11, que é um dos números também desde a maçonaria. Nós podemos ver que até para pedir socorro nos Estados Unidos, ligar para a polícia, 911, nós podemos ver que é 9, 11. Então é tudo uma numerologia sinistra por trás disso tudo. Agora nós vamos aqui para a notícia, onde vemos falando sobre o dinheiro. Nós podemos ver que no jogo a gente viu falando ali que no caso o vírus foi projetado, o vírus foi criado mesmo, e foi jogado nas notas de dinheiro. Então nós podemos ver aqui que na vida real, agora, isso aqui é vida real, a OMS afirma que notas de dinheiro podem espalhar o Umbrella vírus. A entidade mundial recomenda utilizar meios de pagamentos eletrônicos sem contato e lavar as mãos sempre que utilizar as notas. Então nós podemos ver aqui as notas representadas aqui, no caso, com o nosso dinheiro real, e uma nota escrita embaixo: superfície das notas
podem esconder germes e bactérias, inclusive o 19, vamos botar assim para passar o vídeo, né? Nós podemos ver então que eles recomendam que as pessoas usem os meios de pagamento eletrônico. Então, sobre o que eu falei no outro vídeo, que eles querem no final acabar com, no caso, os papéis moedas. Eles querem finalmente implementar a nova ordem mundial, eles querem finalmente implementar o meio de pagamento digital, e depois, para eles implementarem uma marca que pode ser esse biochip que já existe, ficaria muito mais fácil, onde ninguém poderia comprar ou vender, porque se o meio é digital, obviamente isso está ligado a computadores, a softwares, e no caso eles podem, na central deles, bloquear a sua conta bancária, eles podem bloquear tudo, e o papel não seria mais útil para as pessoas usarem. Então só quando houvesse uma marca na pessoa, na mão direita ou na testa, como está escrito em Apocalipse 13. Mas vamos continuar aqui para a próxima matéria, porque se vocês for reparar também, no vídeo ali na cutscene, eles mesmos falaram que houve mistura de vírus, no caso para ele ficar mais forte, e nós podemos ver que isso é na ficção, mas como a ficção ela sempre antecede a vida real, aqui nós podemos ver, remédios contra AIDS curam pacientes com Umbrella vírus na Espanha. Nós podemos ver que essa matéria é de jornal É o País. Aí, o Hospital de Sevilha usa com bons resultados um tratamento experimental contra o COVID-2, combinando os antivirais Lopinavir e Ritonavir e o interferon beta. E nós podemos ver aqui na notícia um tratamento experimental baseado nos medicamentos mais utilizados contra a AIDS há mais de uma década foi a opção escolhida pelos médicos do Hospital Virgen del Rocío de Sevilha, sul da Espanha, para tratar com sucesso o primeiro paciente contaminado na Espanha com o Umbrella vírus, o COVID. Trata-se da aplicação de Lopinavir e Ritonavir, também usado para combater infecções pelo HIV, junto a interferon beta, uma proteína que ajuda as células a se protegerem da infecção, confirmaram fontes médicas ao El País. Então nós podemos ver que é uma relação então entre a AIDS e esse Umbrella vírus. Aqui é no caso um questionamento, ou quem sabe até vocês acharem uma especulação. Quem garante pra gente que esse vírus não foi combinado com o do HIV? Pode ser combinado com o do HIV para ser mais resistente, esse tipo de coisa, ser adaptativo a vários lugares, como nós podemos ver que esse Umbrella vírus porque no Brasil ele é diferente da Itália, do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos, da China. Então nós podemos ver que cada um deles é diferente um do outro. Então essa hipótese é levantada, eu posso ter o direito de questionar aqui, porque questionar, até onde eu sei, não é crime. Eu já falo assim porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, vamos ver mais um cutscene, que é a última cutscene do jogo. Vamos lá. Você está olhando para o vírus da varíola, um dos patógenos mais mortais da Terra. Durante séculos, fez o incrível trabalho de manter a população humana sob controle. Então nós podemos ver aqui que ele fala que esse vírus teve uma função de manter a população mundial sob controle. No caso aqui no jogo, o da varíola. Então manter a população sob controle, isso também tem relação ao que esse plano da elite foi elaborado, né? Nós podemos ver que existe uma coisa chamada Pedra Guia da Geórgia, e uma dos 10 mandamentos que estão lá, Nova Ordem Mundial, né? Porque Satanás sempre tenta copiar o que é de Deus, né? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Então Satanás botou na mente desses homens para criar 10 mandamentos para ele. E um deles é o controle da população, manter a população sempre abaixo, indo totalmente contra os mandamentos de Deus, que Deus disse para crescei-vos e multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra. Deus mandou a população crescer e se espalhar sobre a terra, no caso, dominar o mundo inteiro. Mas, no caso, a elite ela quer sempre manter o número da população abaixo e controlada.
sempre abaixo e controlada. Então aqui eles dizem que esse vírus serviu para o propósito por anos de manter o controle da população. Então agora vamos continuar com a cutscene. Mas os tempos mudam e às vezes a Mãe Natureza precisa de uma ajuda para melhorar suas criações. Como por exemplo, acelerá-las um pouquinho. Então nós podemos ver aqui outra parte que ele diz que no caso é sempre colocando aquele culto à natureza, em vez de adorarem o Criador, adoram a criatura, no caso a natureza, chamam de Mãe Natureza. Nós podemos ver que no caso eles dizem que tem ciclos normais que acontecem, mas às vezes eles precisam acelerar as coisas. Então, no caso fazem mutação, com essas mutações, no caso eles alteram o DNA do próprio vírus, no caso acrescentam mais coisas no código genético do próprio vírus, para deixar eles mais fortes. Então podemos ver que isso são o que nós chamamos hoje de armas biológicas. Vamos continuar com o vídeo. Torná-las contagiosas, quando deveriam estar incubando em um hospedeiro. É muito difícil não pausar essa parte, né? Porque nós podemos ver que ele diz para torná-las mais contagiosas. Então, quer dizer, enquanto ela deveria estar incubada ainda no corpo de um hospedeiro, quer dizer, ser passada através de um hospedeiro para o outro no estado de incubação. Nós podemos ver que esse Umbrella vírus é exatamente isso que ele faz. Ele é passado de uma pessoa para a outra, estando ele ainda em incubação. Então nós podemos ver que isso não é uma simples ficção. Mas vamos continuar com o vídeo. Ou torná-las mais letais. Eu não cheguei a essa abordagem sozinho. Meu amigo Vitali é um dos pioneiros na área. E a ideia existe há anos. Genoma em forma de dados. Olha, depois de digitalizar o DNA, ele se torna infinitamente mutável. Podíamos criar... Bom, nós podemos ver então que ele falou que não estava nessa sozinho, quer dizer, tem um grupo por trás. Isso aqui está dando uma mensagem direta para pessoas, que ele tem alguém por trás. E no caso, essa ideia também ele fala ali que está há anos sendo levantada. Então quer dizer, nós podemos ver que no caso com o próprio jogo aqui relata, nós podemos ver que tem revistas ainda mais financeiras que colocam isso, como a The Economist, a The World If. Nós podemos ver que está sempre sendo levantado essa questão dos vírus atingir, no caso, a população. Sobre a The Economist, a The World If, eu vou deixar aqui no card, na descrição aqui para vocês, o último vídeo que eu fiz sobre esse tema, sobre esse Umbrella vírus. Lá eu boto essas imagens da revista The World If e da The Economist, para vocês darem lá uma olhada e também ver o que eu falo naquele vídeo. Agora nós vamos continuar aqui para ver o final. Podíamos criar cerca de 1000 variações virtuais no tempo que leva para cultivar uma geração de patógenos em laboratório. E podíamos escolher as melhores combinações, as mais letais, e fazê-las reais. É assim que se cria um vírus matador. Misturando o código genético de outras doenças. Então nós podemos aqui que assim que se cria um vírus matador, então um vírus que destrói mesmo a população, misturando com outras doenças. É o que eles mesmo falam aqui no jogo, está entregando o que eles fazem. Vamos continuar. Você joga a letalidade e a virulência nas alturas. O objetivo era uma taxa de mortalidade de 90%. Não tenho certeza se meu veneno verde vai chegar a isso, mas honestamente, isso são apenas detalhes. Contanto que a maior parte da humanidade desapareça, a Terra... Então, nós podemos aqui ver que ele fala que contanto que a maior parte da humanidade desapareça, isso é claramente redução populacional. Foi falado aqui, claramente redução populacional. Aqui está na ficção, obviamente, mas como nós já vimos, a vida, como eles dizem, imita a arte, a vida imita a ficção. Então nós podemos ver que isso é um plano deles. E nessa própria Pedra Guia da Geórgia, eles também falam sobre manter a população humana abaixo de 500 milhões. E nós somos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso seria um extermínio de 7,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então tem noção do que é isso? É muito mais do que 90% da população. Vamos continuar com o vídeo. Vai ter uma chance de lutar. Teoricamente, é a tecnologia que está matando o planeta.
Mas não é esse o caso, na verdade. É a ganância que impulsiona a tecnologia. Mas algo engraçado aconteceu no caminho dos mapas de genoma de $100 e brinquedos plásticos impressos em 3D. Alguém percebeu que essas tecnologias podiam ser adaptadas, modificadas para o bem maior. Eu. Agora, meu vírus vai fazer o que a natureza sempre fez. Decidir quem vive e quem morre. E se ela decidir que eu devo morrer, que seja. No mínimo... Nós podemos ver aqui, então, que essa coisa de seleção natural de quem vive e quem morre, isso nada mais é do que a teoria da evolução, a teoria de Darwin, que eles colocaram, em vez de ser teoria, para eles estão colocando como se fosse um fato. Tanto que você pode ver que nas escolas eles ensinam a teoria da evolução. Nas provas é a teoria da evolução. Provas de concurso que envolve ciência é a teoria da evolução, como nós vimos agora na prova do próprio Enem. É a teoria da evolução. Tem questões da teoria da evolução lá. Não tem da criação, mas sempre tem da evolução, porque eles querem passar aqui a evolução como se fosse um fato. E querem descredibilizar os outros, tirar o crédito das outras formas como as pessoas dizem como veio existir o mundo, como a criação, porque a criação era um fato. Aí eles dizem que a gente não pode comprovar porque a gente não estava lá no início vendo Deus criar nada, mas eles também não estavam no início para comprovar essa evolução. Não tem. Eles dizem que tem provas, não tem provas. Se você for olhar, você já viu um macaco virar um ser humano? Não. Você viu o ser humano virar outra coisa? Também não. Então vamos continuar com o vídeo. Vou ter companhia. Seleção natural em sua melhor forma, com uma pequena ajuda de manipulação genética. São apenas dados, sério. A vida é só um método de processá-los. Do mesmo jeito que processei o genoma da varíola no meu laptop. E quem pode afirmar que esse não era o plano desde o começo? Se, por um milagre, sobreviver ao veneno verde, então a natureza decidiu. Você merece viver. O resto de nós não deveria. E não vai. Boa sorte. Então nós podemos ver aqui que no caso ele falou que a vida são dados. São coisas analisadas. Nós podemos ver que é o que eles estão fazendo hoje com o crédito social lá na China. Eles estão reunindo informações sobre os seres humanos, estão colocando tudo em código. Eles querem transformar a vida do ser humano em meros algoritmos de programação. No caso de tal que a pessoa pode e não pode fazer, o que ela tem que ser e o que ela não tem que ser. O sistema acredita tudo que nós fazemos e deixamos de fazer. Então nós podemos ver que tudo o que foi dito nessa cutscene do jogo está basicamente acontecendo em 2020 e pode ainda acabar ocorrendo em alguns anos um pouco mais à frente. Mas nós podemos ver que esse jogo já faz um tempo. Nós podemos ver que a data de lançamento dele foi 8 de março de 2016. Nós podemos ver que isso já faz 4 anos. Então nós podemos ver que é meio que assim, a previsão mesmo que eles fizeram e agora está acontecendo depois de 4 anos. Então muita gente pode se questionar dizendo que o Umbrella Vírus não é tão letal assim como foi dito no jogo, mas quem sabe esse Umbrella Vírus seja também um que no futuro vai ser posto em outro projeto de uma outra arma biológica e seja acrescentado para ficar mais letal. No caso, o vírus vai ser tanto letal como contagioso. Esse que está hoje já é muito contagioso. Então a mistura dele vai ser acrescentada para ser contagioso também. O outro pode ser mais letal no futuro. Então pode acontecer que desse ser tipo um teste para que depois venha um definitivo. Nós não podemos descartar isso também. Isso também pode estar para acontecer. Então nós devemos estar sempre alerta e bem apegado em Deus. Porque Deus é o único que é capaz de nos livrar de todo o mal que ocorre no mundo. Mas se a gente tiver que partir, que a gente parta com Ele. Então é muito interessante isso o que foi mostrado aqui. E nós podemos ver essas imagens e analisar cada parte com cautela.
E se vocês forem olhar aqui nessa imagem, nós podemos ver aqui no final, tá bem grande e escrito no chão Hell, que significa inferno em inglês. A mensagem que eles passam, eles verdadeiramente são, se não mudarem a sua atitude, o seu jeito de pensar e agir e se converter, eles realmente são futuros cidadãos do inferno. Futuramente vão ser, porque se continuar com esse caminho e não se arrepender de suas práticas, é para lá que eles vão. A verdade tem que ser dita. Eu não vou procurar palavras bonitas para dizer nesse momento. É se arrepender. O caminho é estreito. Só um caminho, que é Jesus. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas então, irmãos, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, analisando esse vídeo do jogo, e graças a um comentário de alguém que decidiu ver o vídeo e participar comentando. Então eu também aconselho a quem está assistindo esse vídeo e quiser dar ideias para próximos vídeos que eu venha fazer para esse canal, vocês podem estar comentando aí, dando alguma notícia que talvez não dá para me ver tudo, então que circula o mundo. Você joga uma notícia aí, quiser joga um link da notícia para eu poder ver, que eu vou estar vendo e vou estar comentando sobre essa notícia. Então esse é o incentivo que eu dou para vocês participarem mais no canal, porque eu com certeza vou estar vendo os comentários e vou estar respondendo também para vocês. No mais, era só isso. Eu quero que os irmãos fiquem sempre atentos ao tanto que vocês assistem, como filmes, séries, programações como até novela, jogos. Fiquem atentos a essas mensagens, fiquem atentos a tudo que se passa ao nosso entorno. Não deixe que o inimigo vos engane. E no demais era isso, irmãos. Fiquem na paz do Senhor e lembrem sempre que nós somos a geração da última hora.